Olá, meus amigos, meus irmãos, paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Aqui é o pastor Rinaldi, presidente da Igreja Quadrangular Família Global e também representando aqui o Conselho Foursquare Global Council, The Foursquare Global Council, Conselho Global Internacional. Estamos aqui numa força-tarefa para ajudar em muitas questões importantes, tudo que está acontecendo hoje no Brasil. E hoje eu quero trazer uma notícia, uma carta nova do presidente internacional, o pastor Randy Remington. Ele envia, e também o pastor Ted Vail, que é o co-presidente do conselho, e eles enviaram uma carta para a igreja brasileira. E essa carta tem 4 apontamentos. O primeiro apontamento, ele está pedindo que os pastores, conselhos, nacional, estadual, unam-se a nós em retirar nosso apelo e exigência urgente para o pastor Mário renuncie imediatamente. Unam-se a nós em reiterar, eu falei retirar, não é reiterar nosso apelo e exigências para que o Mário renuncie. Então ele está batendo forte aqui a renúncia. Estou aqui com a carta da Foursquare e a assinatura deles aqui, ó. Também ele diz ainda, ele remova, então ele está falando, eu não li o começo da carta, mas ele fala: testemunhamos com tristeza na quinta-feira, 8 de maio, o discurso da senadora Damares no Senado Federal Brasileiro, trazendo ao público graves e danosas acusações de pedofilia contra pastor Mário de Oliveira. Essas denúncias ultrapassam a esfera religiosa e adentram no âmbito criminal e judicial, e elas servem como mais uma confirmação de posição que o Conselho Global tem sustentado desde 2025. E também em 2017 e 2018, essa foi quando eu levei o caso aqui do Brasil lá para o Conselho Mundial. Então, a primeira, ela está pedindo, ela está falando aos conselheiros: se unam à Igreja Internacional. Se unam à Igreja Internacional para removê-lo da presidência. O segundo ponto que ele fala aqui pastores e líderes, por favor, exijam juridicamente, se necessário, uma auditoria completa por uma empresa escolhida pelo Conselho Global. Aqui está falando, aqui já há uma dúvida quanto às finanças, quanto à administração financeira presidida por ele, cujo qual todos os conselheiros estão todos coniventes, são todos ligados. Vamos lá. E aqui o presidente internacional fala que vocês estão embasados. Existe a Lei Federal 13.019 de 2014, que garante, em princípio, o direito dos membros de organizações sem fins lucrativos a solicitar auditoria e transparência nas finanças. Pedimos que nos ajudem com esse pedido de auditoria completa nas finanças. Então aqui já tem uma grande dúvida. Aquele homem que se dizia o grande administrador, que nós sabemos que não é um bom administrador, porque nunca construiu um centro de convenções, nunca construiu nada significativo, mas conseguiu apagar e destruir algumas reputações de pessoas que foram muito importantes para essa igreja. Então, aqui está pedindo uma auditoria completa, mas de uma empresa indicada pelo Conselho Global. Terceiro pedido, ele fala aqui, comecemos a preparar para os dias após o término da liderança do Mário de Oliveira. Então a Igreja Internacional já está pensando nele já destituído. E nós agradeceríamos muito o envio de sugestões e recomendações para uma revisão do estatuto, sendo que o Mário, ele durante todo esse tempo, não colocou muitas coisas para aprovação no estatuto em convenção. Então aqui o presidente internacional, ele dá um e-mail, chama nova.quadrangular@outlook.com. Você pode enviar aqui a sua sugestão de mudança no estatuto. E o quarto pedido que é feito aqui
Biblicamente sabemos que quando líderes enfermos se sentem ameaçados, e aqui ele está falando o presidente internacional, que o presidente nacional está enfermo, e ele se sente ameaçado, infelizmente, muitas vezes a reação é de gerar mais medo e buscar ainda mais controle, aumentando o fardo daqueles sobre a sua liderança. Isto parece ser o caso com o novo documento que está sendo exigido pelas igrejas, pelos escritórios de São Paulo, um ato declaratório de patrimônio imóvel, declarando que todas as propriedades pertencem a eles. Só podemos sugerir que você não assine esse documento lamentável, mas entendemos que isso pode trazer dias difíceis pela frente, enquanto você permanece firme em favor dos valores do Evangelho quadrangular. E aqui, como um homem já experimentado em muitos processos judiciais, juntamente com a nosso grupo de advogados, nós encontramos uma saída jurídica para quem já assinou os atos declaratórios. Então, provavelmente, eles irão pedir para assinar tudo de novo. Por quê? Não vou contar, vou deixar para o meu advogado falar com você que precisa. Porque se você assina o ato declaratório do patrimônio, você não pode entrar na justiça depois, senão você vai litigar em má fé. E você corre o risco de ser condenado. Mas nós, aqui da família Global, como nós temos uma banca de advogados que nós temos já muitos e muitos processos, a gente descobriu um vício jurídico gravíssimo nesse ato declaratório. Então eu tenho boas notícias, mas eu te peço, não assine mais nada, tá? Então a igreja também está pedindo para você não assumir nada. E eu vejo esse documento da Foursquare como até um documento que pode ser usado em juízo. Pode ser usado em juízo, porque não é na IEQ que eles pregam obediência, submissão, honra, que você não pode se manifestar contra, porque eles são ungidos do Senhor, e lá, e ladainha abaixo. Então, agora está vendo ordens superiores, espirituais. Então, na igreja internacional, ela investiu muito dinheiro no Brasil. Foram templos comprados com recursos americanos. Enviaram missionários durante décadas. Pagaram missionários aqui no Brasil. Tinha missionária Luiz, tinha missionária a Margarida, a Ideia, a irmã Jane, pastor Faulkner, a Mary Johnson, tinha aqui o Harold Williams. Então, quer dizer, agora a igreja, o Mário Oliveira, que é a igreja para ele, virou a igreja mariana, né? Onde ele não recebe orientação do Espírito de Deus, mas é da caveira. Ele é totalmente submisso à voz da caveira. A caveira que vem levar ele para a quinta dimensão, isso é gravíssimo, porque está entrando uma nova doutrina de demônios dentro da igreja. Então, aí o pastor Randy Remington, nessa carta que eu imprimi aqui, ele pede que a gente... e ele ressalta também que aqui eu acho que foi pela vergonha que o presidente impôs a pastora Marilene Johnson, que ele diz assim: queremos também reconhecer e honrar as mulheres quadrangulares valorosas que se levantam nesses dias de indignação santa, declarando que haverá saúde e santidade entre nossos líderes e que nós, homens, tenhamos a coragem e força para apoiá-las. Eita, que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Hein, chefe? Que vergonha, hein? Homens, apoiem as mulheres estão se levantando com coragem na igreja. Declarar que nossa igreja será um lugar seguro para crianças e mulheres que nunca mais serão abusadas em igrejas quadrangulares. Olha que palavra triste, que vergonha, meu Deus, que vergonha, que vergonha. E ainda tem gente querendo passar pano e defender isso. Por isso que a Bíblia fala,
Por isso que o Senhor Jesus fala que nos últimos dias as prostitutas precederiam no reino de Deus. Entrariam na frente do reino de Deus. Porque quando ela se converte, ela tem uma decisão firme de seguir a Jesus, arrepender, deixar o seu pecado. Agora, pastores passando pano para essa liderança maculada, encobrir, fazer de conta que não está acontecendo nada. Enquanto isso, as ovelhas de bem vão procurar outros rebanhos. Sabe por quê? Porque o pastor não defende as ovelhas. O pastor não defende as ovelhas. Então a Bíblia fala que chegaria dias que Deus iria levantar pastores segundo o coração dele para cuidar no próximo. Então fica aqui essa carta do dia 12 de maio de 2025, tá? Que Deus abençoe todos vocês e me coloque à disposição se você deseja uma ajuda. Se você tiver decidido, a janela está aberta agora, o caminho está aberto. Então quem quiser se desligar, aproveita. Este é o momento. Se você precisa de ajuda, entra aqui que nós iremos orientar vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.